Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva. Melhor cuidar da saúde do que da doença. Hoje aqui é dia de Doutor Sérgio Weisman. Feliz Dia Novo, doutor. Seja bem-vindo aqui. Já estamos no mês de agosto, hein? Que coisa. Feliz Dia Novo para você, para todos que nos ouvem. E é sempre um prazer estar aí trocando ideias. Aí aquele paciente chega no mês de agosto, segunda vez, né? No retorno, no médico. Daí você fala assim, então... começou, adotou aquele novo hábito, como é que está o estilo de vida? Daí a pessoa inventa aquele monte de história, tudo para dizer que não fez nada, né? Tomou a pílula, mas não mudou nada na vida, é isso? Em termos, né? Hoje, felizmente, Irineu, com a enxurrada de más notícias que nós recebemos todos os dias, pela mídia em geral, eu até tenho observado com uma certa surpresa que tem muita gente que está mudando o foco, está começando a se preocupar cada vez mais em viver um pouquinho melhor. Então, isso implica realmente em algumas tendências ou algumas tentativas de modificações no estilo de vida. Eu queria comentar um detalhe que eu li há poucos dias. Você sabe que no mundo acadêmico, se procura descobrir novidades todos os dias e tudo. E nos Estados Unidos existe uma maneira de se avaliar melhor a evolução da própria humanidade com trabalhos de estatística. Saiu muito interessante há poucos dias, mostrando que após a pandemia do Covid, e ela foi dada como finalizada, né, vamos dizer assim, há coisa de um ano atrás. Ela durou basicamente 3 anos. E ela provocou uma mudança brutal no estilo de vida de todo mundo. Nós fomos obrigados, além de ficarmos presos em casa, nós fomos obrigados a viver com medo, né? Porque já se sabia que se qualquer pessoa adquirisse a doença, o Covid-19, ela poderia se dar muito bem, mas ela poderia morrer também. Além de a preocupação de perder também entes queridos, amigos, parentes e tal. Então, verificou-se nessa pesquisa, numa universidade americana, aliás, em 2 universidades americanas da Califórnia, que a expectativa de vida após o final da pandemia, ela começou a diminuir significativamente. Olha que coisa interessante. Hoje se considera que os americanos que estão engordando com muita facilidade, eles hoje são 3/4 da população considerados já obesos. Nossa. Olha que coisa séria. E a metade dos americanos hoje já estão incluídos na condição de pré-diabéticos ou diabéticos. E isso começou a ser percebido, eu digo, esse boom, essa piora de condição, começou a ser percebida principalmente pelos hábitos adquiridos durante a pandemia de Covid. Então, eu me lembro muito bem que por volta do ano de 1970, mais ou menos, a expectativa de vida para as mulheres era em torno de 52 anos, média, né? E o homem, 49 a 50 anos. Isso foi evoluindo a ponto de nós chegarmos hoje no Ocidente com expectativa de vida para as mulheres podendo chegar até 78 anos e o homem 74 a 75. Segundo essas pesquisas, nesses últimos 3 anos isso está diminuindo. Então significa que houve uma piora da qualidade de vida. Aumento grande de condições de alergias, de doenças inflamatórias e de doenças autoimunes. Isso em torno de 3 a 10% de aumento por ano. Então você veja bem, Irineu, outras conversas que nós já tivemos aqui,
Nós falamos muito que tudo depende da maneira de você se alimentar, da maneira de você se relacionar com os seus pares, a maneira de você ter atividade física ou não, quer dizer, como era o seu estilo de vida. E hoje nós temos que ficar mais atentos a isso, porque realmente nós podemos estar dando passos para trás. Pois é, a saúde, hoje a gente tem essa plataforma aqui que você bate nisso faz tanto tempo, faz mais de 20 anos também, no seu consultório, né, comigo e com os seus pacientes, que nada adianta, né? O médico não cura ninguém, o remédio não cura ninguém, e que se o paciente não tomar conta da sua própria vida, ele vai visitar o médico sempre por causa das reclamações relacionadas a dores, sofrimentos, doenças. E a ideia é ter esse paciente saudável, o que talvez não favoreça muito todos os negócios, o business da indústria química, da indústria da saúde, dos hospitais, porque a gente sabe quantas estrelas significam uma hospedagem para quem não tem um sistema fácil aí do SUS, do cinema gratuito. Então, o melhor jeito de economizar, de planejar futuro, é planejar a própria vida com estilo. E não tem outra saída, né, doutor? Tem que mudar a alimentação, tem que mudar um pouco hábitos, senão a gente não melhora. Agora, quando você muda de hábito, a saúde melhora. Você recupera, né? E você constata isso achando que perdeu tempo, não dando ênfase a determinados fatores. É claro, Irineu, que a dieta alimentar e as mudanças no estilo de vida, principalmente o sedentarismo, são os maiores fatores. E você vê que acompanhando a má alimentação e o sedentarismo, existe também um aumento do consumo daquilo que nós chamamos de hábitos suicidas. Um aumento grande, né, desproporcional, do uso do álcool, de drogas, do fumo. Então, tudo isso, você vê que além de toda essa mudança no estilo de vida, houve também grandes mudanças nas variações de humor. Isso aí a gente pode englobar dentro daquele termo bem conhecido chamado estresse. Com certeza, medo de morrer, medo de perder entes queridos, sedentarismo, alimentação irregular, hábitos suicidas e aumento da insegurança. Isso tudo nos traz a distúrbios de comportamento e alterações emocionais que fazem com que os consultórios de psicólogos e psiquiatras hoje estão abarrotados de gente pedindo socorro. E isso aí realmente é uma coisa que nós temos que frisar, porque não adianta muito a pessoa se iludir. Eu vou no psiquiatra, eu vou tomar um tranquilizante, eu vou tomar um antidepressivo e as coisas vão melhorar. Elas poderão melhorar ou não. E às vezes você fica condenado, inclusive, a usar medicamentos para, pelo menos, equilibrar o emocional, mas se você não tomar a atitude de fazer mudanças na tua vida, você realmente vai se frustrar com isso. Sabe, doutor, você me acompanha aqui, esse ser integral aí que a gente fala, esse hardware, essa parte física que tem um funcionamento bastante visível e bastante conhecido hoje. Tem esse ser psicológico que envolve o tal emocional e toda a influência que ele tem, a somatização. A gente trabalha num nível de alta consciência também, vamos chamar de espiritual. A gente vive falando aqui do autoconhecimento, da pessoa se aprofundar no entender o seu jeito de pensar, o seu jeito de sentir, a sua relação com o mundo, né, de um jeito impalpável, simbólico. Agora, se a gente se esforça às vezes tanto para entender o impalpável, o imaterial, o autoconhecimento tem que ser, no mínimo, eu conhecer esse território físico, né, que tem um funcionamento bastante conhecido, né, com a medicina tão evoluída.
Claro. Então, se a gente não, além do autoconhecimento, entender a minha psique, a minha espiritualidade, o meu equilíbrio, em função de todo tipo de coisa de estresse, eu tenho que falar assim, poxa vida, essa minha vida está sendo impactada porque eu não ando, porque eu não caminho, né? E não tenho limitações físicas que me impeçam disso. Essa minha vida está impactada porque eu gosto de comer isso, mas eu como isso, mas eu como todo. Enfim, se eu troco só o título da refeição, mas os componentes estão ali, o excesso de carboidrato, o excesso disso e daquilo, coisas nocivas. Aí eu gosto da minha balada, aí eu exagero na bebida e também uso drogas ilícitas, eu sei que aquilo está tendo impacto, ou seja, eu trabalho o autoconhecimento de manhã e depois eu caio na esbórnia e destruo justamente a estrutura física, que é o lugar onde habita o meu espírito, a minha emoção e tudo isso. Mas eu até aproveito isso que você frisou, que eu acho fantástico que você falou, mas é o fato de você ter a consciência de se aprimorar e no final do dia escorregar e cair nessa armadilha. Isso ocorre, Irineu, basicamente porque durante o dia são acumulados os motivos de tensões e insegurança, então procura-se, naquele final do dia onde se escorrega e vai cair no precipício muitas vezes, porque a gente procura condições que nos dão prazer. Porque durante É, todo aquele dia que passou, nós só tivemos dissabores muitas vezes. Tensões, preocupações, aborrecimentos são diários. Responsabilidade é a vida toda. Isso é. gera insegurança e gera realmente tensões e ansiedade que fazem com que a gente acabe procurando coisas que nos dão prazer. A conscientização de que alimento industrializado faz mal, nós já temos essa consciência. Mas se eles são saborosos, prazerosos, a gente fala, hoje dane-se, eu vou cair nessa. E assim a coisa vai trazendo mais e mais problemas. E a Pois é, gente a gente precisa dessa recompensa, dar esse prazer pra gente, tem desejo, enfim, tem todos os apetites aí relacionados ao desejo de consumo, mas a gente precisa criar tal tabelinha para, enfim, ter o dia de esbórnia, mas trazer a temperança, né? Poxa, se eu exagerei hoje, eu tenho que compensar amanhã, se esse mês foi isso, se foi estresse, enfim, a gente tem que ter uma gestão interna, né, que envolve essa coisa da espiritualidade, do equilíbrio, né, ou do autoconhecimento, combinado com a parte física, senão uma impacta a outra, certo? não tem dúvida. Você vê a preguiça, inclusive, de tomar atitudes que venham nos beneficiar, acabam somando mais motivos para nós ficarmos em condições piores. Pedir socorro é muito desagradável quando a gente sabe que nós não precisaríamos pedir um socorro. Se você estabelecer, inclusive, as maneiras de criar um bom estilo de vida e seguir essa linha, eu não tô dizendo que tem que ser neuroticamente, mas de uma maneira consciente, você passa de muitos obstáculos sem nenhum problema. Agora, o fato de pedir socorro é porque nós falhamos na maneira também de nos aprimorar. Pois é, eu estava chamando a atenção aqui, até lembrando de uma intervenção, né, do preparador, né, também, né, preocupado com essa medicina integral, que é o Márcio Atala, né, ele não é exatamente o médico, mas enfim, ele trazendo uma consulta de um médico, ele dizendo como é que as pessoas, elas se cobram demais, né, não tem o hábito, daí se cobra demais, já quer ter uma performance no primeiro dia de mudança, e claro que o corpo sofre, é claro que o cérebro diz não. E ele dizendo que, a partir de um estudo, né, que 3 meses, a pessoa faça o pouquinho que seja, mas que ela tenha o compromisso de fazer o pouquinho, aquele pouquinho todos durante 3 meses, aí ele incorpora aquilo que você sempre fala aqui, incorpora como estilo de vida. Uma vez que teve aqueles 10 minutos de atividade física, aqueles 10 minutos de meditação, aqueles 10 minutos de leitura, sei lá, aqueles 10 minutos de fazer um planejamento de que eu como hoje, enfim,
Depois de 3 meses aquilo vira um hábito e aí você melhora aquilo. Em vez de 10 minutos, passa 15, passa 20. Eu ouvindo uma líder indiana, né, que eu participo sempre ali no Brahma Kumaris, e ela falou uma coisa assim: será que vocês não conseguem meditar 15 minutos por dia antes de começar suas atividades? Ela está falando de saúde em todos os sentidos, né? Ela fala assim: se a pessoa não consegue meditar 15 minutos por dia, ela não consegue reservar 15 minutos para ela, é sinal que ela precisa de meia hora. Não tem dúvida. Você vê o seguinte: quanta coisa você faz durante o dia para tentar relaxar com relação às tensões. Você se joga no sofá, às vezes, e fica pensando em nada e fazendo nada, quando você poderia estar fazendo alguma coisa para se aprimorar. É tudo uma questão. O Atala, inclusive, ele fala uma coisa que a gente pode também combinar na ideia, dizendo o seguinte: se você se movimentar, você cria uma memória muscular que faz com que você tenha a sensação de obrigatoriedade de se movimentar. Mas para isso você tem que dar o primeiro passo. Pois é, o nosso corpo, o nosso cérebro, ele já é inteligente, mas a gente não pode corromper esse sistema, e ele é tão corrompível por causa de drogas e facilidades. Então, se o seu cérebro, se você faz uma administração boa com ele, ele toma conta de você depois, né? Ele te ajuda a regular, né? Ou ele te faz bem ou ele te faz mal. Pois é, no fim fica sempre... Bom, doutor, é sempre bom falar de saúde e chamar a atenção desse jeito importante, como eu faço todo dia aqui um Feliz Dia Novo. A gente fala assim: motivação, inspiração, né? É que nem banho, né? É todo dia que você tem que se revestir de uma fé, de uma esperança, de uma determinação. E isso vale também para as questões de saúde. É todo dia você olhar para o seu hábito, porque um dia, né? Um dia que você passa por cima das coisas importantes do ponto de vista da saúde. Mais outro dia, pronto. Aí chega a 80 anos de idade, você fala assim: se eu tivesse ouvido o que o meu médico dizia. E o que o seu médico dizia? Eu não sei, eu não ouvia, né? Como dizia a dona Eulália, entrava por um ouvido, saía pelo outro. Ouvia, o aparelho auditivo funciona, mas o cognitivo não adota, né? Claro. Eu tenho alguns exemplos sobre isso muito claros também. Mas vamos continuar na luta, né, Irineu? Pelo menos chamando a atenção para aquilo que pode nos ajudar a ficar melhor. Doutor Sérgio Weismann, aqui sempre colaborando de um jeito, uma consulta coletiva, mas na verdade seu saber, ele é que é professor, é cardiologista, nutrologista, foi uma das pessoas primeiras a trazer para o Brasil essa ideia da medicina ortomolecular, que é uma coisa preventiva, né? Que é como é que a gente acumula, né? Um histórico no nosso corpo, que uma hora vem a cobrança. Depois vira uma panaceia, né? Que as pessoas às vezes não habilitadas começam a falar sobre isso, mas é importante o que você sempre traz aqui desse jeito integral como cardiologista, nutrologista. Mas você gosta mesmo de ser considerado um médico e ponto, né? O médico é essa. Eu prefiro atuar como médico do que me arriscar a trocar a lâmpada que está queimada, porque nem isso eu faço. Doutor Sérgio Weismann, obrigado aqui pela participação no Feliz Dia Novo e saúde! Sem dúvida. O prazer sempre é nosso de bater esse papo contigo e estamos à disposição. Vamos voltar a falar sobre outros assuntos. Alô. Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.